Então, o fim de que viria? Então vamos ler o contexto desta palavra. Bota aí Mateus 24, coloca o versículo 1, Miguel, vamos ler até o versículo 1, que nós hoje temos bastante tempo, ninguém vai sair daqui para ver Flamengo, coisa nenhuma. Estou ligado. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram ele e os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Versículo de número 2. Ele, porém, lhes disse: não vê tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O símbolo maior dos judeus, Jesus de Nazaré, estava dizendo que iria cair. Isto para você soa extremamente normal, mas para quem está ouvindo aquilo ali, aquilo era um absurdo. O templo em Jerusalém era Deus na terra. Era o símbolo maior dos judeus. Era a representação da lei física. Diz então no versículo de número 3: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Não é possível. Isto estava aqui esse tempo todo e eu não li. Significa que a vinda de Jesus estava relacionada com a destruição do templo e com o fim daquele... Está ou não está? Está. Não é com o fim da humanidade? Não. Senão a palavra poderia estar séculos. Então, o fim de que iria acontecer quando o evangelho fosse pregado naquela terra habitada? O fim daquele século, o fim do aion, o fim de uma era, o fim daquela geração. E como é que não ensinaram isso na escola bíblica? Quá! Na escola bíblica ensinaram para você classe catecúbitos. Que você agora se converteu, é varão de Deus, tem que passar pelas águas, depois tomar a Santa Ceia. O dízimo podia fazer no dia em que aceitou Jesus. Só o restante que tinha regras, preceitos. Amados, isso para mim está mais claro do que a clara de ovo. Eles perguntaram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que coisa que ele falou? A queda do templo. Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Está claro para você, com mente iluminada, que a vinda dele está relacionada à consumação do século? E então ele diz no versículo de número 4: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. 5: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o ungido, eu sou o Messias, o Messias, e enganarão a muitos. 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Segura isso aí. Cara, não é possível. A pessoa hoje vê uma guerra lá no Irã e diz: bem que a Bíblia falou que havia guerra. Esta guerra aqui, meu amado, era o que estava acontecendo lá naquela geração. Uma das maiores guerras foi a guerra entre os judeus e os romanos. E onde estava esse povo que não estudou isso? Já sei, estava buscando Deus no monte.
Quando você apresenta a sabedoria de Cristo, o povo estava onde? Na campanha, na piscina de Jacó. Não, tem demônio? Daquele cara de Naamã. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso está registrado na história. Meu amado, e outra coisa, tá? Que as pessoas veem acontecer coisas no Brasil e no mundo, diz assim, está lá em Apocalipse. Amado, guerra e fome sempre aconteceu. Homicídio sempre aconteceu. Caim matou Abel, meu amado. Da criação, e vai ser sempre assim. Enquanto existir a terra, será sempre assim. Graças a Deus, porque está se levantando uma geração de pessoas equilibradas, que tem temor a Deus. Os nossos filhos não passarão por esses alçapões, e teremos famílias equilibradas, famílias de Deus. 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. 9. Então, sereis atribulados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isto aqui ele está falando com quem mesmo, hein? Com os discípulos. Porque foi os discípulos que perguntou. Então eu não posso pegar isso aqui e dizer que Jesus está falando com você. Posso fazer isso? Não posso, meu irmão. Que tipo de pregador sou eu? Ele está falando com os discípulos. Foi os discípulos que perguntou que sinais iria acontecer. Ele disse, então, sereis está falando com quem? Com eles. Sereis atribulado, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Segura mais um pouco. Aí eles pegam isso aqui e diz assim, lá, Geraldo está pregando que o batismo é na cruz, bem que Jesus falou que ia se levantar o falso profeta. É que Geraldo está dizendo que o batismo é na cruz, porque Geraldo está lendo, e o teu pastor te dá copo d'água depois da oração, é um homem de Deus. Esse Jesus não falou. Amados, naquele século que ia se consumar, se levantaram vários falsos profetas. Bar Jesus era um falso profeta. Se levantou vários falsos profetas naquele século que iria se consumar. Depois ele diz no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13, eu vou frisar nessa palavra. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, pegam também essa passagem e dizem assim, não, meu irmão, não entra nesse negócio de Geraldo que uma vez salvo está salvo para sempre, coisa nenhuma. Geraldo está falando aí que da palma da mão de Deus ninguém arrebata. Não entra nisso não. Geraldo leu lá em Romanos que nada separa vocês do amor de Deus. Não acredita nisso não, hein? Quem perseverar até o fim é que será salvo. Salvo de quê? De todas essas situações que ele mostrou aqui. Haveria uma grande tribulação na consumação daquela época. Eles deveriam perseverar para serem salvos. Esta salvação ali não é sotéria. Então, usam esses versículos isolados, sem ler versículo por versículo, e vão aplicando no povo. E o povo vai criando jargão. Amados, ouça o que eu vou lhe dizer esta noite. Salvação não é por perseverança. Salvação é por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de